16 atitudes que podem transformar você numa pessoa chata, sem que você nem perceba que tem essas características. Hoje é a segunda parte, tá ok? A gente já trabalhou na semana passada, tô botando aqui o card, mas não precisa olhar no card agora não. No final do vídeo eu vou colocar o link, tá? Vai aparecer aqui um quadradão mostrando para você as 8 primeiras. E hoje as 8 últimas, 16 atitudes que transformam você numa pessoa chata. Olha, as 2 últimas de hoje aqui são as mais comuns aí de acontecer no dia a dia. Então presta bastante atenção. A gente comenta sobre isso porque todos nós, em algum momento, convivemos com pessoas que são chatas, ou até nós, em algum momento, também podemos ser chato com o outro sem a gente perceber. Então esse vídeo ele tem por objetivo a gente observar um pouco mais nossas ações e nossas características, né? Para ver se será que a gente faz isso ou não com o outro e nem percebe? Então, vamos lá. Número 9. As 8 primeiras foram na semana passada. Número 9. É a pessoa... Nossa, essa é demais. É aquela pessoa que sempre te responde que não tem tempo ou que está muito ocupado. Não, mas por que você não faz isso? Não, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo. Olha, o fulano não tem tempo, ele está ocupado, ele nunca tem tempo. Oh, que coisa chata! Não é? Você não conhece alguém assim? Ou não? Ou você que é assim, que toda hora fala que não tem tempo? A gente já gravou um vídeo aqui falando isso. Você não tem tempo ou você não tem organização? E a pessoa se orgulha de falar que não tem tempo, né? É a sua desculpa oficial. Ela acha que isso é sinônimo de sucesso, né? Não, olha, eu sou tão bem sucedido que eu sou muito ocupado, eu não tenho tempo, né? Ela está mostrando, na verdade, que ela é uma bagunçada na vida. Ela não tem organização nenhuma na vida dela. Ou ela não tem qualidade nenhuma de vida na vida dela. Porque ela está sempre ocupada, nunca tem tempo. Eu sei que parece meio chocante, mas cadê? Organize o seu tempo, organize os seus horários. Se organize, se planeje, que você sempre vai conseguir tempo para tudo. Agora, quando você começa a falar isso, a pessoa começa a falar isso, né? E alguns se orgulham. É a desculpa automática, né? Às vezes ela não quer fazer algo também, e aí ela fala que não tem tempo e está ocupada. Ela não sabe falar assim, não, isso aqui eu não quero porque eu não curto muito. Alguém me chamar, Sérgio, vamos lá para um balé ou para uma ópera? Eu não curto muito ópera. Eu prefiro ver um filme ou fazer outra coisa, ou dar uma caminhada. Mas ela fala, não, eu não tenho tempo, eu estou ocupado. Você fica assim, pô. Aí o que acontece? Daqui a pouco ninguém mais te convida para nada, e aí ela fala assim, poxa, mas ninguém me convida. É claro, você nunca tem tempo, você está sempre ocupado. Quando você pode se organizar. Se você tiver um câncer, você vai morrer? Como assim, Sérgio? Você não vai ter tempo para fazer quimioterapia? Se você tiver um diabetes, você vai morrer? Como assim, Sérgio? Você não vai ter tempo para ir lá tomar a insulina? Nessa hora o tempo aparece, não é verdade? Pense nisso com muito carinho. E coloca aí se você conhece alguém que tem essa característica. Número 10. Só sabe falar de dinheiro. Quanto que os outros ganham, ou quanto que ele ganha, ou quanto que ele queria ganhar, ou quanto que ele não ganha, né? Que aquilo ali custa dinheiro, e que está desperdiçando dinheiro, e que está não sei o que lá. Você está comendo ali uma pizza, você comprou aquela pizza, você está empanturrado, aí você vai botar meia pizza, você vai jogar fora. Isso aqui custa dinheiro, você vai jogar fora isso? Tanta gente passando fome no mundo, você vai jogar fora? Essa pizza isso custa dinheiro, tá? Eu não sabia que se eu comesse aquela pizza ali que eu já não aguento mais, que eu ia resolver o problema da fome no mundo. Né? Mas o cara fica e está sempre falando. Ou que ele não tem dinheiro suficiente. Ou então quando eu tiver dinheiro eu faço isso, eu faço aquilo. Né? Tudo dele está voltado. Gente, não vamos ser hipócritas não. A gente trabalha para ganhar dinheiro mesmo. Ok, a gente se esforça para ganhar dinheiro mesmo. Para pagar nossas contas, para ter o nosso bem-estar, o nosso lazer, a nossa internet, o nosso Netflix, enfim, trabalha para isso mesmo, mas aquela pessoa que tudo tem a ver com o dinheiro, dinheiro. É aquela pessoa fanática por isso.
E às vezes essa pessoa esquece que muitas coisas na nossa vida, elas podem fluir pela simplicidade. Eu me lembro quando eu me separei, meu primeiro casamento, né? Que eu me separei e eu fui morar num apartamento que eu tinha um quarto, eu estava com a minha roupa no corpo, eu tinha uma mesa, uma cadeira, um computador. E quando a minha filha ia brincar comigo, sabe o que a gente brincava? Que a gente se esbaldava. Minha filha se lembra até hoje disso. Primeiro, sacola de supermercado. Eu pegava aquelas sacolas de supermercado, eu estava sem grana naquela época, né? Estava assim quebrado financeiramente. Foi uma fase bem difícil, depois eu fui superando. Mas eu pegava sacola de supermercado e colocava no quarto. Era um quarto vazio, né? E aquela sacola ficou igual uma piscina de tanta sacola de mercado que eu e a minha filha, a gente brincava, curtia. A gente brincava com massinha, aquela massinha de modelar e canetinha. Isso custava o quê? R$2 na época, né? Se esbaldava. Você pode também, com dinheiro é melhor. Ok, mas se você não tiver com dinheiro, você pode encontrar também boas razões e bons exercícios aí, né? Para você também poder curtir. Pense nisso com carinho, ao invés de ficar tudo falando só do dinheiro, né? Vamos lá, número 11. Esse provavelmente você já cometeu. Eu já cometi algumas vezes. Eu confesso a você que hoje é bem mais raro. É bem mais raro. E com palestra minha, que eu me lembre, nunca aconteceu, né? Chegar atrasado. Alguns se vangloriam, né, de chegar atrasado. Falam, não, chegar atrasado mostra como eu sou importante, como eu sou... E não mostra nada. O cara que chega atrasado, ele está mostrando, sabe o quê? Que ele é desorganizado, que ele não sabe fazer um planejamento. Principalmente quando culpa o trânsito. Ué, se você culpa o trânsito, isso não está provando o quanto você é ocupado ou importante, não. Mostra o quê? Até que o teu tempo é mais importante do que aquela pessoa. Eu não vou dizer aqui que eu estou livre, né, de não ter um atraso. Mas, por exemplo, quando eu vou dar minhas palestras, eu recebo os convites em várias cidades do Brasil, do mundo, né? Aqui nos Estados Unidos, vários lugares. Eu me programo o quê? Eu já olho aquele endereço antes. Eu me programo para chegar 1 hora antes. Por quê? Eu sei que pode furar um pneu, ter um imprevisto, ter um engarrafamento. Agora, aquele cara que marcou às 5 da tarde e ele sai de casa para chegar às 5 da tarde, se cair uma mosca, sei lá, se alguém jogar uma casca de banana na pista e engarrafar, ele vai chegar atrasado. E isso é desagradável. Isso faz ele perder a confiança das pessoas. Ou você confia em alguém que sempre chega atrasado? Você não vai confiar. Agora, quando aquela pessoa ela sempre está no horário, sempre... Nossa, que alegria! Eu posso contar com aquela pessoa, né? Então, essa do atraso, né, é muito comum também acontecer. Número 11. Vamos lá. Número 12, esse é uma grandeza também, né? É o fofoqueiro. É aquela pessoa que está sempre falando contigo sobre, você viu fulano, olha, eu não sei quem conseguiu aquilo, eu não sei quem tem aquilo, olha, você viu não sei o que lá, você viu seu primo, você viu sua prima, você viu sua avó, você viu sua avó, você viu o vizinho, você viu fulano, você viu, né? Ou você viu aquela celebridade na televisão que conseguiu, não sei, ela está sempre fofocando, ela está sempre falando de alguém. E muitas vezes falando mal, né? Grande parte é falando mal dos outros, né? Colocando os defeitos, falando mal dos outros. E a gente muitas vezes não percebe que, repare só, se uma pessoa ela chega para você e está sempre falando dos outros, quando ela estiver com os outros, ela vai estar falando sobre quem? Ela vai estar falando de você. Porque ela tem a característica da fofoca. O fofoqueiro, ele fofoca de tudo e de todos. Ou você acha que ele vai falar de todo mundo pra você, mas quando ele tiver... Não, mas de você ele não vai falar pros outros, não. Gente, não faria sentido nenhum, né? Então é o cara que tá sempre na fofoca. Tá sempre falando, tá sempre fofocando, né? Então é um caso aí também. Número 13...
Agora a gente já entra aqui para os principais, né? O 13 é o pessimista. Pessimismo é o sobrenome dele. Tudo tem problema, tudo é difícil, tudo é complicado. Né? Você está falando uma coisa, ele arranja obstáculo. Então, ele fica arranjando... Você, às vezes, tem gente assim, que tem problemas, a gente vai buscar a solução. Existe uma frase que diz assim: para todo problema existe uma solução. O pessimista, para toda solução, ele arranja um novo problema. Conhece gente que é assim? E aí ele fica vibrando em problema. Ela só enxerga problemas. Na sexta-feira, aqui no nosso canal, a gente coloca vídeos sobre a lei de atração, tá? E a gente mostra como esse processo funciona e realmente começa a aparecer problema para ela, porque ela vibra tanto problema que a lei de atração faz ela ter problema. Geralmente essas pessoas pessimistas, elas começam, as frases dela começam da seguinte maneira: mas o problema é que... Ela já começa falando, mas o problema é que o tempo todo. Então repara, é o pessimista, né? A gente precisa... Como isso é desagradável. Então, número 13. Número 14. É aquela pessoa que quer compartilhar a vida dela inteira com os outros. Você encontra ela na rua, aí você fala: oi, tudo bem? Como é que você tá? Aí ela responde. Ela começa a contar como é que ela tá, o que aconteceu. Tudo bem? Quer dizer, oi, eu tô na rua, tudo bem? Aí ele responde. Né? Você está falando só um tudo bem para dar um tchau para ir embora. Ele para você e começa a contar isso, e começa a contar aquilo. Né? É aquele cara chato, aquele cara que você pergunta uma coisa, em vez de ele falar de uma maneira geral, ele conta tintim por tintim. E depois ainda entra em detalhes. Né? Ele conta tintim por tintim e depois ainda entra em detalhes. Você fica, ah, sim, tá bom. Tu até se arrepende. Por que eu fui perguntar se está tudo bem com aquela criatura? Ai, meu Deus do céu. E o cara tá e falando. Né? Ele tem dificuldade em perceber que aquilo que é importante para ela nem sempre vai ser importante para o outro. Então cada um gosta de um tipo de assunto, um tipo de tema diferente. Né? Eu acho legal beisebol, acho bacana, achei legal, jogo de beisebol. Mas se eu chegar no Brasil e começar a falar contigo sobre o último jogo de beisebol que eu assisti, aliás, ontem eu assisti um jogo que eu adorei, achei bem bacana, né? Gosto de futebol americano. Aí eu vou chegar pro cara brasileiro e vou começar a falar do jogo de futebol americano do beisebol e entrar em detalhes, o cara vai ficar... É capaz de ele bocejar na tua frente. Eu entender que, primeiro, eu vou contar de uma maneira generalizada, não precisa entrar nesses detalhes todos. É o contrário do monossilábico, né, que eu falei na semana passada. Né? É aquele que fala em excesso. Eu conto de uma maneira generalizada e eu vou também observar até que ponto aquele assunto é interesse do outro ou não. De repente eu vou falar de beisebol, de futebol americano, o cara não vai, mas de futebol, com o brasileiro, provavelmente o brasileiro vai se interessar. Legal! Então, é esse, né, o número 14, né? Ele compartilhar a vida toda com os outros e fica entrando em detalhes. Número 15. O número 15 é aquele que é o contador de desgraça. Nossa, esse daí, né? Enfim... O pessimista é o que acha problema em tudo. O contador de desgraça é aquele cara que tem sempre uma notícia ruim para te contar. Ele fica vendo o noticiário em busca de desgraça. Ele até vibra na hora que ele conta. Se ele não tiver uma desgraça para contar, acho que ele fica triste. Você conhece gente assim? Coloca aí. Conheço um contador de desgraça. Eu conheço vários contadores de desgraça. Né? Enfim, coloca aí nos comentários, que eu vou dar o likezinho aí no teu comentário também. Ele se sente quase que superior. Ele fala, não, eu conheço a vida como ela é. Como assim a vida como ela é? A vida como ele vê. Ele só vê desgraça, ele vai dizer que só tem desgraça. E aí ele não conhece nada. Sabe por quê? Sabe por quê? Ele não conhece a vida porque ele fica vendo tanta desgraça que ele já fica com medo de sair, ele fica com medo de viver experiências, de conhecer fatos, conhecer situações. Está sempre focado na desgraça.
Aconteceu alguma coisa lá que teve uma pessoa que morreu naquilo. Ele já não vai. Como se você fosse encontrar um lugar onde nunca ninguém teve algum problema. Mas 99% tá tudo bem. Não, mas teve um, aí ele se foca naquela desgraça. Tá sempre falando naquela desgraça. Sempre ele sabe a história de alguém que se deu mal. E ainda fica enchendo o teu saco, parece que tá rogando praga, que se você for, você também vai se dar mal. Né? A vontade de falar assim, cara, fica quieto, cala a boca aí, fica na tua. Eu, pelo menos, eu me afasto. Sinceramente, eu me afasto. Não, tudo bem, tal, fica com Deus, eu tô aqui, eu tenho um compromisso aqui, eu procuro me afastar. Porque o cara só vibra naquilo. E ele faz isso naturalmente, né? Então, é algo aí bem desagradável também, não é verdade? E o número 16 é aquela pessoa que sempre te corta quando você está falando algo. Tira a tua espontaneidade na hora de falar. Você está conversando, tal, aí o cara ele parou de falar alguma coisa e aí você já vai contar algo. Não, mas é que eu não terminei. Eu contando não sei o que lá, não sei o que lá. São pessoas que às vezes você tem que esperar que ela fala tanto, que você tem que esperar ela, quando ela dá aquela pausa para respirar, ele tá blá 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 blá. Aí nessa pausa que ele dá para respirar é a hora que você precisa falar, porque o cara não consegue, o cara não te dá, ele tira a tua chance de falar. E aí ele bota pro outro, e fala não sei o que lá, e fala não sei o que lá, e fala, ou seja, literalmente, a chamada matraca, o cara é uma matraca, ele sempre tá te cortando. E aí você fica assim, o que eu tô fazendo aqui? Eu tô tentando dialogar com esse cara, não consigo. O cara só faz falar. Onde é que tá tendo troca? Onde é que tá tendo interatividade aí, né? Então, esses são os 16 casos. Se você gosta desse tipo de tema, a gente fala aqui de terapia, comportamento, bem-estar. Hoje falamos do comportamento do chato, né? Em outras semanas vamos colocar outros temas e você pode sugerir também algum tema aí pra gente falar. Se você gosta desse tipo de tema, terapia, comportamento e bem-estar, você se inscreve no canal. Você clica no sininho para você ser notificado sempre que tiver vídeo novo. Aqui eu estou botando uma playlist, uma coletânea de vídeos dessa série, Terapia, Comportamento e Bem-Estar. Tá certo? Na semana que vem tem mais vídeos sobre terapia, comportamento e bem-estar, mas todo dia tem vídeo novo no nosso canal. Por hoje é isso, fique com Deus, tchau, tchau!